Olá, tudo bem? Eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo, né, chegou aqui pelo título do vídeo, chegou aqui por algum motivo, apareceu no seu feed, não sei, alguém te indicou, mandou um link, não sei, mas seja por qual motivo que você tem clicado nesse vídeo, eu desejo que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, né, e que Ele faça morada em seu coração. Dito isso, vamos para o nosso relato do vídeo. Bom, como começar um vídeo como esse? Não é verdade? É bem difícil. Hoje eu tô aqui com ar de riso, né? Como vocês estão vendo. Tô aqui me alegrando, né? Em gravar esse vídeo. Não alegre em fazer o vídeo e contar esse relato, né? Mas me alegrando no Senhor, né? Porque grandes coisas Ele tem feito e muito mais Ele irá fazer. Eu sei que pode parecer até estranho para algumas pessoas, talvez até para algumas mães, né? A maioria, com certeza, serão mulheres que vão acessar esse vídeo devido ao título, né? Tudo mais. Talvez seja difícil, né? Eu estar falando dessa forma, mas já se passaram alguns meses, aproximadamente uns 4 meses, posso dizer assim. Ainda está muito recente, né? Não está longe, né, de tudo que aconteceu, está um pouco recente ainda. Foi este ano, foi no início do ano, em janeiro. E assim, fácil não é, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Ela tem que ser a nossa força, né? E eu não sei por onde começar, foram tantas coisas, né? Ainda vem as lembranças, vem choro, né? E é normal, até porque ainda está bem recente, né? Como eu falei pra vocês, apenas 4 meses, né, que tudo aconteceu. Mas quando a gente anda com Deus, né, quando a gente entrega todas as nossas aflições, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, desejos, tudo nas mãos do Senhor, entrega de verdade. E realmente a gente confia nele. Essa é a hora da gente demonstrar se a gente confia realmente no Senhor, se a gente serve realmente ao Senhor, né? Se a nossa confiança está depositada nele, né? Porque é muito fácil a gente dizer que ama Deus, dizer que confia em Deus e até cantar louvores, né? De adoração, exaltando o nome do Senhor quando tudo está bem, né? Quando tudo está perfeito, quando tudo está da forma que a gente quer. É muito fácil, né? Nesses momentos a gente adorar o Senhor, exaltar, né? Falar coisas boas, viver momentos bons. E às vezes a gente está numa igreja ou em algum lugar ali se alegrando, né? Cantando aqueles louvores maravilhosos. Eu te amo, Senhor, né? Confio em ti, tu és a minha rocha, a minha alegria. E é muito fácil, né? Tá tudo favorável. Mas nos momentos de grande dor que a gente perde o chão, como um momento como esse, né, do meu relato que eu vou estar contando para vocês. Será que o nosso alicerce realmente está em Deus? Ou será que está nas nossas próprias forças humanas, porque sem Ele nós padecemos? Né? Essa que é a verdade. Então é nesses momentos que o Senhor nos prova, né, que somos provados. Se realmente vamos nos desesperar, blasfemar, né, fazer diversas coisas que no momento ali, no calor da emoção, a gente meio que perde o sentido? Ou será que a gente vai realmente, mesmo que a gente chore, não é que a gente não vai chorar, não é que a gente não vai sofrer, né? Mas será que o nosso choro, o nosso sofrimento, nós temos para quem entregar, para quem confiar? Nós temos o nosso Consolador. Será que nós sentimos, né, as mãos de Deus sobre nós nesse momento, quando nós estamos em grande aflição? Para quem que nós nos derramamos, né? Ou será que a gente perde totalmente os sentidos, né? Os sentidos de várias formas que eu quero dizer, tá, gente? E começamos a blasfemar, começamos a fazer inúmeras coisas que acabam, destroem a nossa vida, né? Nos levam para um buraco, vamos dizer assim. Eu acredito que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Mas enfim, é nesses momentos que nós somos provados, nos momentos de dor. E os momentos de dor com Deus
ele tem muito a nos ensinar. Ou melhor, eles têm muito a nos ensinar, né, nesses momentos. E é o que está acontecendo comigo. Aliás, é o que tem acontecido comigo, né? Comigo, com meu esposo. Eu acredito que com muitos familiares nossos também, talvez até conhecidos, né? Amigos também. Porque são momentos como esse que a gente é forjado no fogo. Assim como o ouro, né? Que é passado pelo fogo para ser ouro, né? Para ser precioso. Assim somos nós, nos momentos de aflição. E vamos lá, gente. Bom, na verdade, tudo aconteceu nesse ano de 2023, mas na verdade começou lá atrás, né? Lá atrás em 2022. Eu nunca contei isso aqui, vou contar agora. Então, entre novembro e dezembro de 2022 foi quando tudo começou. No final ali de novembro, como eu falei, né, entre novembro e dezembro de 2022, foi no finalzinho de novembro, na outra semana já era dezembro, eu senti algumas coisas, né, e desconfiei. Então fui lá comprei um teste de farmácia, né, e fiz o teste, né, deu positivo. E eu confesso que eu fiquei bem surpresa, porque eu não era o tipo de pessoa, não era o tipo de tentante, vamos dizer assim, que todo mês estava ali comprando um teste, fazendo teste e tudo mais. Eu sempre falei assim que tá nas mãos de Deus, né? E sempre esteve nas mãos de Deus, e está nas mãos de Deus. Então assim, eu nunca fiquei assim, como que eu posso dizer, ansiosa, né, todo mês, aquela coisa toda, não. Eu sabia que uma hora ia acontecer, mas eu tava descansando no Senhor. Então quando eu fiz o teste que realmente deu positivo, né, foi o primeiro teste da minha vida que deu positivo, eu fiquei assim, minha reação foi muito surpresa, né, eu não sabia o que esperar, assim, embora eu tava esperando, não sei explicar, gente. Você sabia que ia acontecer, mas quando acontece você fica surpresa, é mais ou menos assim. Então foi isso que aconteceu comigo, né, eu fiquei assim, né, feliz, ao mesmo tempo, foi mais surpresa, assim, não digo que não foi feliz, mas foi mais aquela coisa assim, que a ficha demora a cair, foi uma surpresa muito grande. E eu fiquei digerindo aquilo durante o dia todo, sabe? Eu lembro disso. E eu lembro que à tarde eu saí, aí falei assim, eu tenho que comprar alguma coisa pra fazer a surpresa pro meu esposo, né? Pra poder contar pra ele. Assim como muitos vídeos que a gente vê aqui no YouTube, né? Aquela caixinha, aquela coisinha. Então, lá fui eu fazer a mesma coisa. E fui lá, aqui próximo da minha casa, comprei, entrei numa lojinha de PB, um pouco próximo aqui da minha casa, mas tem que pegar uma condução, mas é próximo. Enfim, fui lá, comprei, né, uma coisinha e tal, esperei meu esposo chegar em casa pra poder fazer a surpresa, né. Aí quando ele chegou, né, esqueci de falar, eu comprei mais alguns testes de farmácia pra poder deixar mais evidente, né? Eu comprei aquele da Clear Blue, aquele que fala as semanas, né? Que escreve grávida e tudo mais, porque eu queria que fosse uma surpresa bem legal, bem bonitinha. Então fui lá, comprei, né? Fiz esse teste, comprei um sapatinho, aquela coisa toda numa caixinha, uma roupinha. Esperei de chegar e fiz a surpresa, né? Eu lembro que a gente chorou muito. A gente chorou muito, né? Agradeceu muito a Deus, porque era uma coisa que a gente esperava há muito tempo e aconteceu assim, né? Foi uma coisa assim, né? Muito... Não posso dizer que é rápida, né? Porque fazia 4 anos que a gente estava aí esperando, né, esse momento chegar, mas eu digo assim, que foi assim... Como é que eu vou dizer? Foi um momento muito alegre, gente. Eu não sei, não tô lembrando assim da palavra exatamente, mas enfim. A gente ficou muito alegre, né? Choramos muito, agradecemos muito a Deus. E naquela empolgação a gente foi logo contar pra família, né? Aquela coisa toda, como todo mundo faz. E contamos pra todo mundo ficou muito alegre, né? Porque todo mundo sabia que fazia anos que a gente estava esperando por esse momento e tudo mais. E enfim, né? Aí eu fiz aquele exame de sangue, né? O beta e tudo mais.
mostrou lá realmente que estava alto, né, a porcentagem lá, que eu fiz aquele quantitativo, né, aquele que tem uns numerozinhos, e aí mostrou lá, né, que realmente comprovava a gravidez e tudo mais, acho que na outra semana, não lembro, acho que foi na outra semana, eu fiz uma ultra, né, fui com ele, fui com meu esposo, a gente fez a ultra, e na ultra aquele choque, porque o médico não viu nada, não tinha saco gestacional, não tinha bebê, não tinha nada. E assim, eu fiquei meio frustrado, porque eu pensei assim, gente, eu não tô louca, né? Eu fiz o teste de farmácia, fiz o exame de sangue, deu positivo, e como é que não tem nada na ultra? Então, foi isso. E aí eu fiquei assim, voltei pra casa muito frustrada. Aí eu me lembro que meu esposo falou assim pra mim, não, fica tranquilo, você tá grávida, mais pra frente a gente repete outro, porque eu saí de lá da sala, o médico falou que se tivesse muito no início, era normal, não dá pra ver nada. Então ele falou pra mim que eu tinha que bater, esperar mais umas 4 semanas e bater novamente. Mais ou menos assim que ele falou. Então a gente voltou pra casa com essa esperança de que se passasse mais algumas semanas, a gente bateu uma nova ultra e ia ver, né? E tá tudo bem. Mas mesmo assim eu fiquei muito frustrada. Mas enfim, né? Esperei passar o tempo, só que, gente, não passou nem muito tempo. Eu acho que foi na semana seguinte. Eu não lembro exatamente quanto tempo, mas acho que foi na semana seguinte. Acho não, foi na semana seguinte. Eu só não lembro quantos dias passou desse dia da ultra até o dia que isso aconteceu. Eu acordei de manhã com sangramento, né? E aí eu me dirigi a uma maternidade de emergência. E lá eu fui atendida. E realmente não tinha nada, né? Como se eu nunca tivesse estado grávida na vida, né? E tudo mais, aquela coisa, né? E assim, gente, médico de SUS é uma coisa muito difícil, né? Quem passa sabe o que eu tô falando, né? Não tem nenhuma empatia por você, você tá num momento ali de alegria ou de sofrimento e eles não estão nem aí pra você, né? Você quer ali uma explicação, um diagnóstico, eles simplesmente não falam, não olham quase na sua cara. Tipo, tratam como se fosse um momento, uma coisa qualquer, né? Vamos dizer assim. E assim, eu saí de lá sem entender, né? Sem saber o que estava acontecendo, com um pouco de sangramento. E lá eles bateram um ultra também, tá? Esqueci de falar. Foi passado uma ultra, a outra realmente não deu pra ver nada. E enfim, eu vim pra casa muito assim triste, sem entender o que estava acontecendo. E acho que quando foi no dia seguinte, ou nos dias em diante, né, que se passaram, eu continuei sangrando, o sangramento aumentou. Eu me lembro que eu tive umas cólicas muito fortes, assim, pra mim aquilo ali foi umas mini contrações que eu tive. E na verdade, gente, o que aconteceu foi que eu tive eu vou deixar o nome aí que eu não sei se eu posso falar. Eu tive isso aí que tá escrito. Foi o que eu deduzi, né? Porque como eu falei pra vocês, eles não falam muito pra você, ele não quer muito saber, não tá interessado na sua dor, então eles não te explicam muito o que acontece, você tem que descobrir por você mesmo, que você sai lá cheio de dúvidas, você sai de lá triste, e eles não estão nem aí pra você. Enfim. E aí eu descobri que era isso que eu tive, e a minha questão foi o seguinte, o embrião não chegou a implantar no útero, né, o embrião não chegou a implantar no útero, foi isso que aconteceu, né? Acho que ali na implantação houve alguma coisa e desceu, né, o sangue ali da menstruação. Não sei se eu posso falar muito esses nomes por aqui, então por isso que eu tô falando assim. Enfim, foi isso que aconteceu. Isso foi no caso já em dezembro, né? Já era a primeira semana de dezembro. E aí eu fiquei, né, esperando aquele momento passar ali e tal. E aí quando iniciou o ano, em janeiro, eu lembro, gente, que isso aí, assim, marcou muito pra mim, porque era uma coisa que eu esperava há muitos anos, e quando finalmente aconteceu, eu fiquei super abalada, né? Porque eu tive uma alegria e logo uma tristeza, então isso mexeu muito comigo. E eu lembro que quando iniciou o ano, o próximo ano, né, que no caso foi 2023, todos os meses, eu queria estar grávida, porque eu queria que aquela dor que eu senti substituísse, né? Assim, que acontecesse novamente, que eu tivesse aquela alegria novamente. Então todos os meses estava eu lá comprando teste de gravidez, achando que eu estava grávida todos os meses. Foi assim, gente, juro pra vocês, foi assim, uma frustração, sabe? E eu sabia que eu tinha que descansar em Deus, né? Deixar tudo acontecer como tem que acontecer, assim como todos os anos que eu esperei. Mas eu confesso que aquilo mexeu muito comigo. Então, gente, foi passando os meses, né?
Tava eu lá sempre achando que eu tava grávida, eu queria estar, né? Fazia o teste, me frustrava, não estava, tudo mais. Mas aí quando foi no meu ciclo de abril, né, de 2023, finalmente aconteceu. Mas eu só vim descobrir em maio, né, na primeira semana de maio. Porque na verdade foi assim, gente. Por eu já estar sempre esperando estar grávida, o que aconteceu? Em abril, no meu ciclo de abril, eu tomei aquele chá que muitas mulheres tomam para ajudar a engravidar. Eu não sei qual o problema que eu tinha esses anos todos, nunca procurei saber se eu tinha algum impedimento para engravidar, não sei. Mas o que eu fiz? Eu tomei aquele chá, o chá amarelo e unha de gato. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, em abril, né, no meu ciclo de abril, eu tomei esse chá, né? Eu me lembro que um era de manhã em jejum e o outro era à tarde, quase noite, entre 5 horas da tarde e 6 horas da tarde, mais ou menos assim. Era mais ou menos uns 500 ml de cada um, né? Eu fervia lá, esperava esfriar e depois tomava, né? Um era em jejum de manhã e o outro era nesse horário entre 5 e 6 horas da tarde, né, da noite, que eu tomava. Tomei durante 7 dias esses 2 chás. E aí foi quando aconteceu no meu ciclo de abril, após ter tomado esses chás, tá? E claro que foi a mão de Deus, né? Além de qualquer chá, primeiramente a mão de Deus. Né? Eu cheguei a declarar, enquanto eu estava tomando esses chás, né, na época, eu cheguei a declarar, coloquei a mão no meu ventre, cheguei a declarar que meu ventre era lugar de vida, né? Que antes de qualquer chá que eu confiava no Senhor, que Ele era o dono da vida. Eu lembro de declarar isso, né? E eu declaro até hoje, né? O Senhor é o dono da vida, Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer, né? A gente só tem que confiar. Então, gente, como eu estava dizendo, eu tomei esses 2 chás, né, no meu ciclo de abril. E quando fui, aí eu já fiquei aguardando, né, como eu já fazia todos os meses. Eu fiquei aguardando, dessa vez eu guardei certinho, guardei mais ou menos aguardei, melhor dizendo, uns 20 dias mais ou menos, eu acho, uns 15, por aí, não me lembro muito bem. Eu sei que eu aguardei certinho, fiz as contas, que se eu estivesse, quantos dias eu tinha que aguardar. E fui lá, aguardei esses dias, comprei o teste, e lá fui eu fazer o teste. E pra minha surpresa, deu positivo. E aí eu fiquei muito, muito feliz, né? E aí eu contei pro meu esposo, ele tava no trabalho ainda, fiz a surpresa. E aí quando ele chegou, ele viu o teste pessoalmente, a gente ficou naquela alegria. Só que dessa vez a gente combinou o seguinte: como na primeira vez a gente já saiu contando logo de início, assim que a gente descobriu, nessa segunda vez a gente combinou que só ia contar depois das 12 semanas, né? Que é o período aí considerado assim fora, um pouco mais fora de risco, né? Quem é tentante sabe o que eu tô falando, né? 12 semanas são 3 meses, tá? Pra quem não sabe. Então a gente combinou que ia ficar entre a gente, né? Até as 12 semanas. Nós ficamos muito felizes, né? E combinamos de segurar esse segredo só pra nós dois durante até chegar às 12 semanas pra gente poder contar pra todo mundo. E assim nós fizemos, né? E quando eu fiz as 12 semanas, né, que eu bati a ultra das 12 semanas, eu me lembro que a gente comprou, né, que lá, o lugar onde eu bati a ultra, que onde eu bati a ultra, ela não dava gravação, ela vendia, né, só Deus, né, mas enfim. Até que não foi tão caro não, mas ela vendia, porque era uma clínica particular, né. Ela vendia, foi um valor acessível, deu pra gente comprar a gravação e eles mandaram pelo WhatsApp. E aí a gente jogou no grupo da família, jogou para as pessoas individuais no WhatsApp ali, pra poder contar, né, a notícia. E ficou todo mundo alegre, aquela coisa toda. Sendo que, gente, antes disso, antes da gente dar a notícia, né, nas 12 semanas, aconteceu algumas coisas. Quando eu tava mais ou menos aí com, acho que 8 semanas, 9 semanas por aí, eu tive uns sangramentos, uns pequenos sangramentos, fiquei preocupada, né, até porque eu já tive, né, em 2022 já tinha tido aquela experiência, então eu fiquei um pouco preocupada e fui pra maternidade, né, pra saber que sangramento era esse, mas graças a Deus estava tudo bem, né, estava evoluindo normalmente, não tinha nada, mas mesmo assim a doutora me passou aquele remedinho Ultragestan, né, quem é gestante ou já passou por isso sabe, né, que remédio é esse.
E eu tive que fazer o uso desse remédio, né? A doutora passou por precaução, mesmo ela dizendo que não era nada, fez o toque, bateu ultra, viu que estava tudo normal. Mas passou assim mesmo por precaução. E eu fiz, né, o uso desse remédio, acho que por 14 dias, se não me engano. E até o sangramento parar, né? Aí depois o sangramento parou, né? Ficou tudo normal, tava tudo normal, eu não sei por que do sangramento. Às vezes eles falam que é pelo crescimento do útero mesmo, e às vezes pode ocorrer sangramento, né? Algumas mulheres acontece, outras não, né? Às vezes a gente pensa que é anidação, no meu caso não era anidação, porque já tinha passado um bom tempo. Enfim, mas estava tudo bem, fiz uso do medicamento, o sangramento parou e tudo certo. E aí quando chegou as 12 semanas, a gente contou pra todo mundo, com um videozinho da Ultra, né, como eu falei, e foi aquela alegria. Enfim, a gravidez prosseguiu normalmente, eu fazia todas as ultras, né, todos os exames passados no pré-natal, tudo certinho. Eu quase não tive sintomas, gente, não tive enjoo, essas coisas, sabe? Não tive azia, esses negócios não. É uma gravidez muito, muito tranquila mesmo, graças a Deus, os exames davam tudo certo. E quando foi mais ou menos entre... Eu não me recordo muito bem, gente, acho que só pegando os papéis ali, mesmo assim eu não vou achar certinho. Mas acho que foi quando eu tava com 7, 8 meses, eu não sei se eu já tava com 8 ou ainda tava com 7, foi por aí. Eu comecei a dar uns leves picos de pressão. Até então, toda a minha gestação, minha pressão deu sempre normal, sempre dava 12 ou às vezes 11, né? E quando foi mais ou menos entre 7 e 8 meses por aí, eu comecei a dar uns leves picos de pressão, né? E aí a doutora falou pra mim que eu deveria monitorar essa pressão em casa, que se eu tivesse mais 3 picos naquela semana, que a minha pressão deu alta, que eu deveria entrar com a medicação que ela receitou. Tudo bem. Aí a gente comprou o aparelhinho de pressão, que foi aquele de pulso, que não é muito confiável, tá? Já vou falando pra vocês. Comprem o de braço, eu sei que é caro, mas o confiável é o de braço. Ou se você tiver um posto perto da sua casa, vai lá todos os dias, se você puder. Enfim, comprei, né? Eu medi minha pressão, como ela falou. Minha pressão não subiu, normal, então não entrei com a medicação. Quando eu fiz a próxima consulta, pressão normal, fiquei despreocupada, tudo bem. Quando foi antes da última consulta, na antepenúltima e última consulta por aí, minha pressão deu novamente um pouquinho alta, né? Embora eu não sentia nada, mas deu um pouquinho alta. Aí a doutora falou que era pra realmente monitorar e talvez entrar com a medicação. Enfim, depois eu monitorei novamente, pressão normal, não sentia nada. Então não cheguei a entrar com essa medicação e tava correndo tudo bem, né? Fiz as ultras, tudo certinho, os exames batendo tudo certo. Enfim, gente, passou-se nesse tempo, aconteceu o que eu falei. E a data prevista de parto era para janeiro desse ano, né? Então, quando foi dia 30 de janeiro deste ano de 2024, na madrugada do dia 30, se eu achar direitinho, gente, eu deixei algumas fotos aí pra vocês, né, de como que eu fiquei grávida e tudo mais. Talvez eu coloque, talvez não, tá? Eu tô falando aqui, mas pode ser que eu não coloque, porque foi uma coisa que eu quis ficar reservada mesmo, não postei nada em rede social. Eu tô contando agora esse relato, agora que muitas pessoas vão saber o que aconteceu comigo, porque muita gente nem sabia que eu tava grávida. Então só agora mesmo que eu tô vindo falar, porque eu queria que fosse tudo muito reservado mesmo. Mas Deus tocou no meu coração pra vir contar esse meu testemunho, né? E por isso eu tô aqui contando pra vocês. Então quando foi... talvez vocês estejam ouvindo o barulho aí do ar-condicionado, tá, gente? Porque ele faz um pouquinho de barulho, mas eu vou tentar editar aí no vídeo pra vocês. Então quando foi dia 30 de janeiro na madrugada, eu acordei pra fazer xixi no banheiro, né? E vi que saiu um líquido estranho, amarelo, bem escuro. Eu achei que devia ser um sangue aguado, né? Na minha cabeça achei isso. Aí acordei meu esposo, né? E a gente foi pra maternidade. Eu pensei, né? Deve estar começando a entrar em trabalho de parto, ir pra maternidade e tudo mais. Acordei e a gente foi. Isso era por volta de 1 e pouca da manhã. Nós fomos, né? Pra maternidade. Chegando lá, foi atendida rápido, não demorou. Minha pressão já estava um pouquinho alta novamente. Mas enfim, a doutora me examinou, fez o toque, falou que eu estava com 2 centímetros de dilatação, ou seja, estava começando ainda. E a mão dela veio suja daquele líquido, né? Aí ela perguntou se eu estava com diarreia. Não sei se eu posso falar esses nomes aqui, mas eu acho que sim. Ela perguntou se eu estava com diarreia, ela achou que eu estava com diarreia. E eu falei que não, que eu não estava. Aí ela falou,
e é mecônio. Aí quando ela falou mecônio, eu já fiquei preocupada. Né? Mecônio, para quem não sabe, é as fezes que o bebê faz na barriga, né? Se ele passar do tempo. Eu já estava de 41 semanas e um dia, né? Que eu fazia toda segunda-feira e naquele dia era terça-feira. Então é 40 semanas e um dia que eu estava fazendo naquele dia. 41 semanas. Então, aí ela colocou aquele aparelhinho para ouvir o coração e não conseguiu ouvir nada ali na sala de atendimento. Eu já fiquei preocupada, né? Ela também, mas ela tentou ali reverter a situação, né? Não conseguiu ouvir, aí ela, vamos lá em cima na sala de ultra, eu vou bater uma ultra, né? Pra ver direitinho aquela coisa toda, mas eu já fiquei ali preocupada, porque ela não conseguiu ouvir lá embaixo. Eu já pensei, alguma coisa tá errada. E quando a gente subiu pra sala de ultra, que ela bateu a ultra pra ver direitinho, né? Como é que tava. Realmente ali foi comprovado que o coração não estava batendo, que a minha nenenzinha estava sem vida, né? Era uma menina, iria se chamar Sara Letícia. A gente estava muito feliz, mas infelizmente ela estava sem vida, né? Ela comprovou, o coração estava batendo, que ela estava sem vida. Nosso mundo caiu, eu e meu esposo estava comigo todo o tempo, né? E assim, gente, foi terrível, assim. Eu lembro que eu falei pra ela assim, não, doutor, espera um pouquinho, ela vai reagir. E eu fiquei ali naquela mesa deitada, por um bom tempo ali, botei a mão no rosto, meu esposo ficou ali indagando a doutora. A gente até cogitou uma cesárea que a gente achou que poderia ser o melhor, mas eu sabia que por conta do mecônio tem infecção, né? Eu já sabia que ela ia falar isso, e ela tava falando isso. E meu esposo ficou falando, não, cesárea, você não tem que fazer uma cesárea, alguma coisa. Ela falou assim, olha, eu posso até fazer uma cesárea em você, mas se eu fizer, por sua conta e risco, porque corre um grande risco de contaminação, você pode morrer também e tal. Eu entendi, né, por causa do mecônio e tal. E meu esposo ficou muito nervoso e eu falei, calma, amor, calma, eu tô entendendo o que ela tá dizendo e tal. E depois ela saiu dali da sala, ela não era também assim tão carinhosa, sabe? E ela saiu da sala, deu notícia, saiu. E a gente ficou ali, ficamos ali chorando, sabe? Tentando entender aquele momento que estava acontecendo com a gente, sabe? Foi bem difícil, foi bem difícil. Hoje eu tô conseguindo falar mais calmo, porque eu acho que alguns meses atrás eu não conseguiria. Enfim. E aí veio uma moça, né? Já começou ali a trocar roupa e tal, porque na verdade o que ela falou pra mim que meu parto tinha que ser induzido, né? Na verdade ela não falou pra mim isso agora, naquele momento. Ela falou que meu parto teria que ser normal. Mas como eu não estava com muitas contrações, não estava evoluindo, logo depois passei algumas horas ali naquele hospital, né? E depois eles falaram, né, que tinha que induzir e tal, né? Porque já que tinha comprovado que estava sem vida, então tinha que sair, né? De alguma forma, no caso pelo parto normal. Então tiveram que induzir com comprimidos. E enfim, eu fiquei ali no hospital, assim, foi um dia muito caótico, minha pressão tava subindo direto e eles não achavam a minha veia, me furaram muito, sabe, pra poder achar minha veia, pra poder introduzir o remédio, pra a pressão poder baixar e aquela coisa toda. Ai, gente, foi um caos. E eu lembro que eu fiquei numa sala, teve uma hora que eu fiquei sozinha lá, porque o meu esposo foi lá embaixo falar com o pessoal e tal, ele tava muito abalado. E eu fiquei ali numa sala sozinha, que a gente ficou numa sala só pra gente de início, né? E eles tinham que bater ainda uma outra em mim, não sei porquê, antes de começar as induções, né? E eu fiquei esperando, né? Porque médico de SUS é aquele transtorno, quem passa por isso sabe. E eu fiquei esperando o dia todo, né? O dia 30 praticamente todo. Até começar as induções lá pra de tarde, né? Então eu fiquei ali louvando o Senhor, sabe? Acreditando que ainda tinha alguma esperança, que algo ia acontecer. Eu confesso pra vocês que eu fiquei, sabe, ainda pensando, mesmo com todas as provas ali, a gente quer que tudo seja mentira, né? Mas o Senhor trabalha da forma dele, né? Por mais que a gente não entenda agora, às vezes a gente vai entender lá na frente, mas de alguma forma ele nos faz entender, ele trabalha em nós, ele fala conosco, né? Nos faz crescer nesses momentos de dor, como eu falei pra vocês no início, né? A gente não entende, mas o Senhor é fiel em todo o tempo. E eu fiquei ali louvando o Senhor. Eu me lembro que depois que meu esposo chegou, viu que eu tava louvando ali o Senhor e tal. Eu louvava e chorava.
e as minhas contrações não evoluíam muito, sabe? Tava muito, muito fraco. E quando foi por volta de 5 horas da tarde, começou as induções, né, por comprimido. E bastou apenas 2 comprimidos para eu poder evoluir meu trabalho de parto ali, para poder, né, sair por parto normal. Então começou às 5 da tarde o primeiro, e o segundo foi às 11 da noite. Quando eles colocavam esses comprimidos, eu não podia levantar. Eu tinha que ficar deitada, né, por 1 hora, não podia levantar. Só que quando eles começaram já era 5 da tarde, o segundo foi 11 horas da noite. Então, a partir dali, como a gente estava muito cansado, que a gente não dormiu a madrugada do dia 30 toda, né? Depois do segundo comprimido de 11 horas da noite, a gente dormiu, apagou na sala que a gente estava, porque eles estavam muito cansados. E aí eu não sei nem que horas que começou as contrações a evoluir de verdade, porque eu fui acordada na madrugada do dia 31 de janeiro, com as dores ali, né, na cama que eu estava ali no hospital. Eu fui acordada pela dor, né, porque começou ali as contrações a evoluir, e eu, né, fiquei ali fazendo o que eu podia para aguentar. E, enfim, evoluiu até que aconteceu ali o parto, né, normal. E graças a Deus não precisei fazer curetagem, nada disso, porque graças a Deus evolui tão bem que, né, saiu tudo certinho. Eu tive um pouco de laceração, levei alguns pontos, né, mas tudo evoluiu bem e eu não precisei fazer nenhuma curetagem, nada, graças a Deus. Mas veio a parte dos pontos, né, que é um pouco desconfortável. E eu fiquei quase 7 dias internado no hospital por conta da pressão, que a minha pressão oscilou demais. Enfim, gente, vamos lá. A causa, o laudo da causa da morte foi, eu não sei se eu vou falar certo, né? Eu nem sei se eu posso falar esse nome, eu vou falar. Se caso der algum problema, eu vou ter que editar de alguma forma depois. A causa da morte foi a... Como eu vou explicar pra vocês? Isso tem a ver com, tipo vou deixar escrito aí, porque acho que eu não posso falar esse nome. Isso aí, tá escrito. Né? É difícil a gente não poder falar as coisas direito, né? Então, é que eu posso falar, tô tentando achar palavras, né, pra poder conseguir falar, que eu sei que algumas palavras estão restritas aqui, né, na plataforma, então a gente não pode falar. Teve sofrimento fetal por conta disso, né? Então por isso que houve o mecônio, né, que é o cocô que o bebê faz na barriga, devido ao sofrimento fetal. Nem sei se eu posso falar isso também, mas se não puder, depois eu dou um jeito de editar, enfim. Então foi isso que aconteceu. Eles não disseram a causa, não disseram por que isso aconteceu, sabe? Aquela coisa tudo muito vago. Você fica procurando respostas, ninguém te dá, ninguém te ouve, ninguém se compadece do seu sofrimento. Graças a Deus eu consegui pegar algumas pessoas boas ali, algumas enfermeiras boas. O médico que fez a sutura em mim também era um médico muito bom, foi o médico que fez o meu parto. Mas eu peguei pessoas ali também péssimas, sem empatia nenhuma, sabe? Eles trabalham ali como se fosse um trabalho qualquer, como se eles fossem vendedor de shopping, ou sei lá, qualquer outra coisa. Que é um trabalho assim que você, quando você se cansa, você vai embora, sabe? É como se eu estivesse lidando com um papel, qualquer outra coisa. Não sei explicar pra vocês, gente. Eu só sei que é terrível, né? Médico de SUS, quem passa pelo SUS, quem precisa passar pelo SUS, né? A maioria esmagadora dos brasileiros sabe o que eu tô falando. Infelizmente a gente dá sorte de pegar algumas pessoas boas, com amor no coração e amor por vidas e pela sua profissão. Mas infelizmente a gente também pega pessoas que não tá nem aí pra você, te trata como ninguém e fica por isso mesmo, né? Não tô nem aí pra sua dor, não tô nem aí pro que tá acontecendo com você. Eles te atendem se eles quiserem, se eles não quiserem eles te atendem mal ou não te atendem, né? Então tem tudo isso a se relevar, infelizmente. E aí foi só isso, o laudo foi isso, né? Não falaram nada por que isso aconteceu, o que causou. Eu saí de lá com essa dúvida, né? Passei alguns dias bem difíceis naquele hospital devido à minha pressão que não baixava de jeito nenhum. E fora outras coisas assim que eu sofri um pouco de violência obstétrica naquele lugar, não quero entrar muito em assunto, sabe, sobre isso. Mas pelo que eu andei pesquisando, eu sofri um pouco de violência obstétrica ali, infelizmente. Mas o Senhor me deu forças e eu consegui sair daquele lugar, passou, né? Os primeiros meses foram muito difíceis, mas agora eu tô podendo vir aqui contar porque o Senhor me fez sentir no coração de contar esse testemunho.
E por que eu vim aqui contar esse testemunho? Porque eu nunca esperei passar por isso. Eu acho que nenhuma mãe espera. E eu vim dizer aqui pra você que nos momentos difíceis o Senhor nos transforma de dentro pra fora, sabe? Não importa o que seja, uma situação como essa, uma situação talvez até pior do que essa, não sei se existe pior do que essa, né? A dor da perca. Mas o Senhor, Ele tem um bálsamo suave para nossa dor, sabe? Quando a gente se achega a Ele, quando a gente chora nos pés dele, quando a gente leva tudo para Ele, sabe? Ele, eu não sei explicar, é inexplicável a forma como o Senhor age nos momentos de dor da nossa vida, nos momentos de grandes aflições. A gente aprende tanto com Deus, a gente aprende tanto a olhar para o ser humano com mais empatia, sabe? A gente olha as coisas ao nosso redor com mais amor, com mais... Como que eu posso dizer pra você, gente? Me falta a palavra, assim. A gente vê que a gente sem Deus, a gente não é nada, sabe? A gente fica totalmente dependente do Senhor e a gente é transformado, a gente é moldado, a gente é mudado, sabe? O Senhor faz uma transformação no nosso ser que a gente olha para dentro de nós e fala: Senhor, eu sou pó, sou cinza diante de Ti. Quem sou eu diante do Senhor? Se não for o Senhor pela minha vida, por mim, né? Se não for o Senhor a me consolar, a me erguer, onde estaria eu? O que eu estaria fazendo? Então, o que eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, que talvez você esteja passando por isso, ou por outro momento talvez muito difícil que tirou o seu chão, né? Que creia no Senhor, confie nele, entrega tudo para ele, chora literalmente nos pés dele, sabe? Ele tem um propósito em tudo que ele faz. Eu sei que é difícil a gente entender, principalmente quando se trata de perca, né? De perca, seja ela material ou uma perca como essa, né? De uma pessoa, de uma perca, né? No geral. É difícil a gente entender, né? A gente fala que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e ela continua sendo. Então, mas talvez você se questione como pode ser bom e agradável uma perca. O que eu quero dizer para você é que o Senhor não trabalha na nossa ótica humana. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós temos limitações. O Senhor não. Ele vê muito além. Ele está numa ótica muito elevada, a nossa ótica aqui terrestre, limitada, sabe? Então ele trabalha por meios que a gente não entende, mas o que a gente pode saber de tudo isso, o que eu posso dizer para você, é que não importa como seja o agir do Senhor na nossa vida, o que importa é que quando Ele age, a gente nunca mais é o mesmo. As experiências que a gente carrega com Deus, principalmente nos momentos de dores e aflições, como diz a palavra, já vou ler um versículo aqui para vocês. Nós somos forjados no fogo, assim como eu falei no início para vocês, o nosso caráter é forjado. De dentro para fora o Senhor extrai o melhor de nós nos momentos de dor. É nesses momentos que a gente aprende com o Senhor, que a gente cresce com Ele, cresce espiritualmente, cresce como pessoa, aprende a ser um ser humano de verdade nessa terra, sabe? A gente aprende que a gente olha para nós e vê o quão falhos somos nós, quão sujo a gente é se o Senhor não nos limpar, né? Não nos transformar, não moldar o nosso caráter, sabe? A gente precisa se limpar todo dia, porque a gente é pecador, a gente é sujo, a gente é falho, todo momento, todo segundo, sabe? E é justamente nesses momentos é que a gente aprende a olhar dessa forma e entender o quão dependentes somos do Senhor, o quão dependentes somos de Deus, o quanto precisamos dele, o quanto o nosso fôlego, né? O nosso respirar depende do Senhor. A gente deixa de ser egoísta, sabe? A gente vê que a gente é egoísta, que a gente... Sabe? Eu não sei explicar pra vocês, o Senhor extrai o melhor de nós. Eu desejo que todos vocês vivam uma experiência intensa com o Senhor. Eu não digo que você vai precisar passar por uma grande dor, uma grande perca. Não é isso que eu quero dizer. Porque o Senhor trabalha
na vida de cada um de forma diferente, né? De forma sobrenatural, né? Ele tem os meios dele de agir na vida de cada um de nós, ele tem um propósito diferenciado para a vida de cada um de nós. Então eu não posso dizer para você que a sua experiência vai ser um momento de dor, de perca, não sei. Eu não sei como vai ser a sua experiência, mas quando você viver ela com o Senhor, seja num momento de perca, de uma dor, de alguma forma na sua vida, né? Que você achar que você está sem chão, não sabe o que fazer, que você aprenda a respeitar e entender o processo que você está vivendo, porque quando a gente entende o processo, quando a gente respeita e espera o processo, né, a gente é moldado, a gente é transformado, a gente é liberto, é curado. E é isso. É isso, não tem mais o que dizer. Esses processos de dor nos curam de dentro para fora. E nos curam para curar. E por isso que eu estou aqui hoje falando isso para você. Eu estou sendo curada pelo Senhor, por essa dor imensa que eu senti naqueles meses, naqueles dias. Mas hoje eu estou aqui, o Senhor ainda está curando dia após dia tudo o que aconteceu. Eu espero novamente o meu milagre, né? Se assim o Senhor quiser nos abençoar novamente. E eu estou aqui para te contar que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele tem uma nova história para você. Ele tem vida para você. Eu gostaria de deixar também aqui um versículo, para não ficar só nas minhas palavras. 2 versículos. Deixa eu ver. Bom, um está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: por isso não desfalecemos, não sei se vocês estão vendo aí, por isso não desfalecemos mais. Pera aí, gente, é que eu não estou enxergando. Um instante. Casa da Luz. Por isso não desfalecemos mais, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O interior, contudo, se renova dia em dia. O 17 também. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então aqui, nesse versículo, é porque algumas bíblias têm umas palavras diferentes, né? Mas aqui o que está querendo dizer nesse versículo, que eu quero deixar aqui para vocês, está dizendo: não desfalecemos, né? Não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né? Que pode ser de várias traduções, uma outra tradução diferente. Em vez de ser se corrompa, pode ser algum sofrimento, aflição, algo do tipo. O interior, contudo, se renova dia em dia. Então é isso que eu estava falando para vocês. O que esse versículo quer dizer é que mesmo que a gente passe por aflições e dor, isso nos renova dia após dia. Mais ou menos isso, né? Isso é que vocês querem, isso é que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Estou tentando trazer para as nossas palavras. Ou seja, o que esse versículo está querendo dizer é que os momentos de dor que nos transformam, né? Nos libertam, nos curam, né? Quando a gente vive essa experiência com o Senhor. E vou deixar o outro versículo aqui que está em Tiago, capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, tá? Que diz assim: meus irmãos, tende grande gozo, no caso felicidade, né? Tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Em algumas bíblias está escrito perseverança. Tenha, porém, a paciência, ou perseverança, né? A sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem faltar em coisa alguma. Eu ia ler os outros também, mas eu acho que não precisa para não ficar tão longo. Ou seja, aqui ele diz: tendes grande gozo quando caídes em várias tentações. Ou seja, aqui ele reconhece que as tentações, ela nos produz, aqui diz paciência, mas algumas bíblias falam perseverança. Ou seja, nos produz perseverança, paciência,
vamos botar assim, mansidão, né? Ou seja, nos transforma, extrai o melhor de nós, né? Nos momentos de dor, a gente é muito sincero com Deus. Eu costumo dizer isso, porque eu acho difícil alguém ser mentiroso ou falso, vamos dizer assim, em uma oração, no momento de dor, de aflição, você orar mentindo, ou sendo falso, ou fingindo. Eu acho difícil, né? Porque se você está sofrendo, você vai ser sincero, você vai rasgar o seu coração ali para Deus. Então, nos momentos de dor, a gente é muito sincero. O nosso coração é derramado de verdade. Ali a gente fala o que a gente está sentindo, a gente chora, sabe? São lágrimas realmente de sofrimento, de sinceridade do mais profundo do nosso ser, da nossa alma. E é tudo que o Senhor quer, que a gente se derrame nos pés dele, entregue tudo para ele. Então ele vem, né? Ele ouve a nossa oração e ele desce como um bálsamo suave no nosso sofrimento, né? Aquele remédio para nossa dor, né? E ele nos cura, nos transforma e produz a paciência, a perseverança, dia após dia, como diz aqui no versículo, né? Dia após dia, a gente é transformado dia após dia, gradativamente, todo dia a gente vai se limpando, né? O Senhor vai nos limpando, vai nos transformando. E quando a gente vê que a gente pensou, nossa, eu passei por esse momento, como eu passei, eu jamais aguentaria, jamais pensei que eu aguentaria. E quando a gente vê, a gente passou, a gente aguentou, a gente viveu, a gente sobreviveu. E a gente vem e, como eu, né, como eu tô falando aqui pra vocês, a gente vem e conta o nosso testemunho, sorrindo. Não quer dizer que nunca vamos chorar, mas quer dizer que aquilo que nos deixou sem chão, o Senhor foi o chão sobre os nossos pés. E a gente não tem mais medo de cair, porque Ele nos trouxe a esperança, que renovou as nossas forças, Ele trouxe o bálsamo sobre a nossa dor, e a gente vai convivendo, vai tudo sendo colocado no lugar, vamos dizer assim, né? Tudo aquilo que pra gente foi assim muito difícil, se perdeu, que a gente no momento de dor a gente não acha solução, como que vai ser agora. E através desses momentos, né, que o Senhor vai nos tratando de dentro para fora, a gente vê que tudo tem o seu lugar. E a gente vai aprendendo a conviver com essas dores, com essas aflições, mas de uma forma diferente. A gente não sofre, não se desespera. A gente até chora, assim, lembra, mas é diferente. Você aprende a conviver com isso, você fala sobre isso sem sofrer, e você percebe que você foi curado por Deus. Então eu desejo isso para você. Você está vivendo um momento de dor na sua vida, deixa o Senhor curar você. Ele tem um novo recomeço, Ele tem um novo testemunho para você, né? Ele tem vida nova, Ele tem transformação, Ele tem cura para você. Então deixa o Senhor curar você, de dentro para fora, gradativamente, dia após dia. Entrega tudo para Ele, se derrama aos pés dEle. Ele vai transformar a sua vida. E você nunca mais vai ser o mesmo ou a mesma. Então é isso, gente, que eu tenho para dizer para vocês. Eu acho que o vídeo ficou bastante longo, mas eu vou me encerrar por aqui. Eu espero que Deus fale melhor a cada coração, a cada vida. Que o Senhor abençoe você e sua família. E que Ele faça morada em seu lar. Um beijo. Fiquem com Deus.